Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para gravar essa videoaula com a resolução das questões da atividade diagnóstica da semana 1, só para deixar aqui mais um material de estudo para vocês e caso alguém tenha ficado com alguma dúvida sobre a resolução das questões, também para ajudar aí nesse contexto, tá bom? Deixa eu só passar aqui os slides e a gente já começa com a questão 1 aqui. Bom, é uma questão muito simples, né, de multiplicação de exponenciais aqui, então não tem muito segredo. Vejam que nós temos aqui um x que está dentro do parênteses com, né, uma exponenciação e fora do parênteses também temos uma exponenciação, então basicamente é multiplicar o que está dentro do parênteses com o que está fora. Nós teremos então aqui o resultado de menos 6, e para transformar esse número negativo num número positivo, a gente então transforma em fração, né? 1 sobre 6, isso é uma relação um conceito de matemática básica, né? Então, sempre que tiver uma fração para transformar, retirar a fração, você transforma isso num número negativo, subindo o número que está embaixo para cima com sinal negativo, ou o inverso, que é passando o número para baixo, né? 1 sobre o número que estava negativo fica positivo, passando ele para baixo da fração, né? No caso 1 sobre 6, e nós retiramos então aqui o número negativo. Então, sendo assim, nós temos aqui que a resposta correta é a letra D, tá? Conforme inclusive o nosso gabarito lá. Aí passamos então aqui para a questão 2, que é uma questão de fatoração. Então vejam que a gente tem uma expressão aqui de x ao quadrado menos 6xy mais 9y. Não sei se vocês lembram lá no segundo grau, quando a gente estudava que uma determinada expressão como essa aqui, ó, ax mais by, né, ao quadrado, era aquele famoso o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, aqui já está a expressão, agora a gente quer voltar ela para o fator antigo, né, para o simplificado. Então, a gente volta sempre olhando para aquele elemento que a gente transformou na expressão que está aqui, né? Então, o primeiro termo é o quadrado do primeiro. Então, o quadrado do primeiro. O x ao quadrado é o quê? É um x apenas, né? O termo do meio é duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo. Então, o que, que é? O dobro do primeiro multiplicado pelo segundo. Então, é o 2x, né? Duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo. Então, duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo aqui, no caso, se o 6 é duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, é 2x, 6 duas vezes é 3, né? Então, duas vezes o primeiro. Temos, então, no segundo, ali, o quê? O y, 3 vezes 2 é 6, né? Então, 3y, tá? E aí, o terceiro é o quadrado do segundo. Então, 3y. Que número que é o quadrado da 9? É 3. 2 vezes 3 dá 6. E 9 ao quadrado, e 3 ao quadrado dá 9. Então, aqui nós temos que o segundo elemento é 3, né? E aí, então, nós já sabemos que o segundo número que acompanha o y é o número 3, porque é o número que multiplicado por 2 dá 6 e ao quadrado dá 9, tá? E o terceiro termo seria o quadrado do segundo, ou seja, é o 9y, tá? Então, assim nós descobrimos qual é a expressão inicial, que seria o x, o quadrado do primeiro, que é o x ao quadrado, e o quadrado do segundo, né? 3y, seria 9y ao quadrado, certo? E o do meio que a gente já falou, né? Duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, tá? Então, já sabemos que é 2 vezes 3y, 2x vezes 3y, tá? Então, dentro disso, nós temos qual resposta? X menos 3y ao quadrado, que é a letra A, tá? Então, lembrando como que a gente consegue descobrir que números são esses, né? Então, sempre olhando aí para essas expressões que a gente consegue determinar quais são esses números para descobrir qual é a expressão fatorada, tá?
Agora, aqui é muito simples essa questão 3 também, para você determinar qual é o intervalo representado na figura abaixo. Então, observando somente a figura, a gente já consegue descobrir, né? São números reais, tá? É importante olhar os sinais, né? Quando a bolinha está fechada, ela inclui o número, né? Que está onde se inicia o intervalo. Quando ela é aberta, ela não inclui o número onde ela se encerra, né? Então, por exemplo, se tivesse a bolinha aberta aqui, ela não incluiria o número -2, né? E se tivesse a bolinha fechada aqui, ela incluiria o número 3. Então, no caso aqui, né, a gente tem que, nesse intervalo, ela está incluindo o número -2 e não inclui o número -3. Então, x, né, no caso, a gente quer saber o valor, o intervalo de x, né, a que pertence o número, a expressão x, né? Então, ela está entre o número -2, então, igual, ele é maior ou igual a -2 e menor que 3, tá? Então, vamos ver aqui como é que ficaria esse intervalo. O segmento está entre -2, incluindo este número, a bolinha fechada, até 3, sendo que 3 não pertence ao intervalo, a bolinha aberta. Portanto, a resposta correta é o conjunto de números reais entre -2 e 3, sem incluir o número 3, ou seja, escrito de forma, né, o conjunto de números x pertence ao conjunto de números reais, sendo que x é maior ou igual a -2 e menor do que 3. Então, a resposta correta é a letra C, tá? Então, sempre observando esses detalhes de sinais, né? Ok? E agora, vamos aqui na questão 4. Então, sendo o conjunto, nós temos vários conjuntos aqui. O conjunto A, que é o conjunto de números 1, 2, 3, 4 e 5. Então, é importante a gente sempre ficar atento aos dados dos conjuntos. O conjunto B é a letra A, I e U. E nós temos daí um conjunto chamado de universo, formado por todos os números inteiros de 1 a 10 e por todas as vogais. Então, de 1 a 10, né? E as vogais A, E, I, O, U. Com essas informações, podemos afirmar que o conjunto dos elementos 6, 7, 8, 9, 10 e IO é dado por. Muito bem. É sempre importante separar as informações, tá? Então, nós temos que o problema, separando aqui os dados, né? Nós temos um conjunto A e temos um conjunto B, ok? Conjunto universo formado por todos os elementos. Então, eu coloquei aqui o conjunto universo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A, E, I, O, U. E o conjunto dos elementos que ele informou ali no problema. 6, 7, 8, 9, 10, O, U. Então, percebam que tanto o conjunto A, quanto o conjunto B, quanto o conjunto informado fazem parte do conjunto universo. E este conjunto aqui, que a gente pode chamar de C, A, B, C, né? É um subconjunto de U também. Então, todos eles são subconjuntos de U, certo? Formado pelos elementos que pertencem a U. Mas este conjunto aqui, ele não está em A ou B, certo? O conjunto C, ele não pertence nem a nem a B. Pertence a U, como A e B pertencem a U. Assim, esses elementos são conjunto C, né? 6, 7, 8, 9, 10, O e U. Então, o conjunto de elementos 6, 7 é dado por C, como eu dei o nome de C aqui, que é um subconjunto de U, assim como A e assim como B. Ele é, então, um complementar constituído pelos elementos que estão no conjunto universo e não está na união entre A e B. Portanto, ele é formado, né, o conjunto A, união de B, e ele é, então, um conjunto que não está dentro na união de A com B, e ele é um conjunto complementar. Então, ele é desenhado desta forma. A união com B e ele é um complementar, então, a esse conjunto, sendo a resposta a letra D. Ok? Tudo bem? E vamos, então, à próxima questão. Aqui, sobre domínio de função, né? Pergunta, o domínio da função f de x
f de x, 2, aí tem a função, né? 2 sobre 2x menos 5 é. Aí a gente tem que usar um pouquinho o raciocínio no sentido de não existe fração dividida por zero, tá? Então a gente não consegue aqui, por exemplo, 2 dividido por zero, não existe, né, fração dividida por zero. Então a gente tem que pensar num número que 2 multiplicado por o número para x, f de x, um número para x, certo? O número para x aqui, ela não pode ser um número que menos 5 dê zero. Então, que número multiplicado por x aqui vai dar 5? 2 vezes 1 não é. 2 vezes 2 não é. 2 vezes 3 não é, porque todos eles vai dar sempre menos, né? Então, qualquer número aqui que chegue aqui e dê zero, é o número que a gente tem que ser diferente desse número, tá? Então, como se trata de uma função racional, o denominador deve ser sempre diferente de zero, tá? Então, o domínio dessa função, portanto, 2x menos 5 tem que ser sempre diferente de zero, certo? Então, 2x tem que ser diferente de 5. O x tem que ser sempre diferente de 2,5, certo? Porque se for 2 vezes 2,5, vai ser 5. 5 menos 5 igual a zero, tá? Então, dessa forma, a gente pode dizer que a função admite qualquer número real menos o valor 2,5, tá? Então, descrevendo aqui, né, esse conjunto, a gente pode dizer que x pertence a números reais, desde que x seja diferente de 2,5, tá? O único número não aceito aqui é o 2,5. Então, a resposta correta é a letra B, tá? Então, qualquer outro número que eu coloque aqui, 1, número 2, número 3, número 5, inclusive, porque, né, vai dar a conta aqui não vai dar zero. O único número que não é aceito nessa conta é o 2,5. Por quê? Porque o denominador vai ficar igual a zero. E aí, ela deixa de ser uma função racional, tá? Porque não existe, né, uma divisão por zero, tá? Então, é isso. Continuando aqui, essa é uma outra questão que gera alguma dúvida, então é bom a gente conversar sobre ela. Analise as propriedades do gráfico abaixo. Então, nós temos um gráfico aqui, que é uma parábola, tá? A função que corresponde a esse gráfico é. Então, está pedindo para a gente falar qual é a função. Bom, analisando somente a parábola em si, né? A gente já sabe que isso aqui é uma função de segundo grau. Então, vamos fazer as análises, né? Então, a função é uma parábola, cuja função deve ser de segundo grau, tendo dois valores para x. Nós temos dois valores para x? Temos, né? Então, esse aqui é o eixo x, esse aqui é o eixo y, certo? Então, vejam que nós já temos dois valores para x. Como temos dois valores para x, é uma equação de segundo grau, certo? Então, a gente já sabe que se fosse uma função de primeiro grau, isso aqui seria uma reta, não seria uma parábola, tá? Até coloquei essa observação aqui. Como a parábola é côncava, o valor do coeficiente angular, que multiplica o termo x, ele deve ser negativo, tá? Porque se fosse positivo, essa parábola seria ao contrário, ela seria voltada, né, aqui para baixo, né? Ela não seria um ponto de máximo, seria um ponto de mínimo, tá? Então, só por aqui a gente já descobriria a resposta. Por quê? Porque o elemento que acompanha x ao quadrado, ele é negativo. E nas respostas que nós temos aqui, nós temos só um elemento que acompanha x aqui, tá? Negativo, tá? Então, o coeficiente, né, que multiplica o x ao quadrado, negativo, só tem uma das respostas. Então, por aqui eu já descobriria a resposta, tá? E se calcularmos as raízes aqui, usando a fórmula quadrática ou Bhaskara, né, encontraríamos exatamente os pontos que aparecem no eixo, no gráfico. Então, os interceptos de x são menos 5 e x igual a 3. Então, vejam que aqui nós temos, né? Menos 5 não, menos meio, perdão. Menos meio e x igual a 3, né? Então,
a gente tem dois elementos aqui, o meio e o 3, né? Então, aqui também a gente consegue ter algumas informações. A única resposta que, como eu falei, acompanha o coeficiente de x negativo aqui é a letra C. Então, não precisaremos nem fazer as contas aqui para chegar no resultado, né? Então, poderíamos só pelo sinal chegar ao resultado aqui da letra C, tá? Por conta do formato da parábola aqui e do coeficiente que acompanha x ao quadrado, tá? Então, aqui é um ponto de máximo, né? Então, quando fugiu a palavra, quando a parábola é côncava, né? Aqui, o alfa maior que zero, a parábola sempre abre para cima e tem um ponto de mínimo. Aqui não é o caso, né? Quando a parábola tem alfa menor do que zero, a parábola se abre para baixo e tem um ponto de máximo. No nosso caso aqui é um ponto de máximo, né? Tá? Então, vejam que nós estamos falando do quê? O alfa maior do que zero, parábola para cima, tá? Então, vejam que nós estamos falando exatamente disso. E aqui, como eu falei, só de olhar o sinal a gente já saberia a resposta, tá? Questão 6, resolvida. E observem que quando faz aqui a continha, a gente chega exatamente nos números que estão aqui anotados, né, no gráfico. Questão 7 é a representação gráfica para o intervalo, tá? Você precisa descobrir qual é a correta, né? Então, é o intervalo em que x pertence a números reais entre, vamos lá, o x ele é maior que menos 4 e menor ou igual a 5. Então, vamos lá, né? Maior que menos 4, menor ou igual a 5. Maior que menos 4 significa que o menos 4 não entra. Bolinha fechada, bolinha fechada, bolinha fechada, bolinha aberta. Então, aqui temos duas respostas com bolinha aberta, essa e essa. Agora, a gente tem que avaliar o outro intervalo, né? X menor ou igual a 5. Opa, o 5 entra. Ah, então a letra E já não dá, porque aqui ele está dizendo que o 5 entra, mas aqui o 5... Aqui está dizendo que o 5 não entra, e aqui ele está dizendo que o 5 entra. Então, a resposta correta é a letra A. Vamos conferir, né? De fato, ó, aqui o x pertence ao conjunto de números reais, sendo que ele é maior que menos 4, ou seja, o menos 4 não entra, menor ou igual a 5, escrevi errado aqui. Sabemos que o extremo inferior é menos 4, o número menos 4 não está incluído, círculo aberto em menos 4, e o extremo superior é 5, e como o 5 está incluído, por conta do sinal de igual, né, círculo fechado. Letra A mesmo, então, né, a gente sabe que ele é um número que é maior que menos 4 e menor ou igual a menos 5. Então, tá correto, ó, tá? Letra A, tudo bem? Tem que sempre prestar atenção nesses sinais, tá? Para não responder errado. E a questão 7, as raízes da equação. 4x menos 2x, x menos 1 igual a x vezes x mais 5. Temos uma equação aqui que primeiro, aí aqui é interessante, porque primeiro vocês têm que chegar à equação de segundo grau, tá? Ou seja, tem que eliminar esse monte de outras equações que estão igualadas aqui, né? Retirá-las dos parênteses e depois fazer a parte do cálculo das raízes através da equação de Bhaskara, tá? Então, primeiro, como que faz a limitação dos parênteses, né? Fazendo primeiro as multiplicações dos elementos que estão do lado de fora, multiplicando com o que está para o lado de dentro. Então, vamos ver aqui como é que fica. O 4x está tudo certo, porque ele não está grudado com parênteses, né? E aqui a gente faz a multiplicação. 2 vezes x e 2 vezes 1. Fica menos 2x, sempre cuidado com os sinais, tá? Menos 2x, né? E 2 vezes, menos 2 vezes menos 1, ó, mais 2, certo? E aqui do outro lado do parêntese, do sinal de igual, a mesma coisa. X vezes x, x ao quadrado. E x vezes 5, né? Aqui mais, né? Mais 5x. Depois que fizer toda essa conta, tem que
isolar aqui, né, igualar a equação a zero, tá? Então, passando esse x menos 2 para cá, ele vem com sinal negativo, então 4x2 menos x2 dá 3x2. O menos 2x, o mais 5x aqui, quando passa para cá, ele passa com sinal negativo, né? Menos 5x com menos 2x dá menos 7x, certo? E o mais 2 já estava aqui, ele continua aqui, então igual a zero. Então temos aqui uma equação de segundo grau, que agora vai ser feito o cálculo das duas raízes, né? As raízes da equação, tá? Aí é aplicar a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara que vocês já conhecem, que até esqueci de colocar aqui a fórmula, mas aí vai dar as duas raízes, x1 e x2, porque aqui, né, vocês sabem que a fórmula tem um mais e um menos aqui, né? E aí, então, aplicando a fórmula de Bhaskara, até ela tá aqui, acho que na outra, cadê? Aqui, ó, ela, x igual a b menos b, mais ou menos b ao quadrado, menos 4ac, sobre 2a. Então, aqui, usando essa mesma fórmula, a gente vai lá e faz a substituição de todos os elementos, né? Aqui, lembrando, né? A, B e C. Ó, 3 é o A, B é o menos 7, C é o 2. Então, substituindo, né? A letra B aqui, né? A letra B, depois a letra... agora não lembro da fórmula que estava lá, né? Faz as substituições e vai fazendo todas as continhas, tá? E fazendo todas essas substituições, daí vocês calculam direitinho. Nós temos que ir fazendo aqui para descobrir a primeira raiz e a segunda raiz. E fazendo as continhas com a fórmula de Bhaskara, nós temos então que x1 é 2 e x2 é 1 sobre 3, sendo que a resposta correta, no caso, é x1 terço. Tá invertido aqui, né? Eu acho. Tá invertido só aqui a conta, tá? Mas a resposta correta é essa aqui. x1 terço, x2, 2, tá? Então, é isso. Lembrando que para fazer a aplicação, só voltando aqui na fórmula, ó, menos b, b ao quadrado, 4 vezes ac, menos 4 vezes ac e 2 vezes a. Vou até colar essa fórmula aqui. Deixa eu voltar para cá. Para a gente ficar com ela clara aqui. Outro slide também. Isso. Ó, deixar ela aqui do ladinho para a gente lembrar e poder fazer a conta direitinho, tá? Pronto. Assim, não esquecer de nenhum detalhe. Ou seja, basta que vocês façam as substituições, lembrando, né, o elemento que fica aqui junto com x ao quadrado é a letra A, depois, no segundo elemento aqui, né, letras B, e o último que não tem não acompanha nenhum x, nenhuma letra, é a letra C, tá? Então, fiquem atentos a isso, tá? E aí, fazendo as substituições, vocês podem até treinar isso aqui, né? Fazendo todo o acompanhamento aqui para chegar ao resultado. A questão 8, as raízes da equação... Opa! Questão 7, está repetido aqui. Pronto. Está repetido o exercício. A questão, na verdade, aqui é a questão 7, aqui é a questão 8. Tá duas vezes a questão 8 aqui, desculpem. E aqui nós temos a questão 9, tá? Dada a função f de x, 3x ao quadrado menos 2x mais 8, o valor para f2a é... Vejam que o que ele está pedindo? Que simplesmente vocês substituam o x por 2a, né? Na função, tá? Então, tomamos a função f de x, 3x ao quadrado menos 2x, 8. Vocês vão pegar simplesmente substituir todos os elementos por 2, onde está x, por 2a, tá? Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? F de 2a
vezes, né? Aí aqui vocês vão substituir onde está o x por 3 vezes 2a ao quadrado menos 2, cadê o x lá? Vezes 2a mais 8. Aqui tem uma questão importante, tá? Esse ao quadrado aqui, vocês precisam elevar os elementos que estão aqui ao quadrado, tá? Antes de fazer a conta. Então, como que fica, né? 3, 2 vezes 2 ao quadrado é 4 e a ao quadrado é a ao quadrado, tá? Aqui vai ser o quê? 2 vezes 2, 4a mais 8. E aí aqui, finalmente, vocês vão fazer a multiplicação. 3 vezes 4, 12a ao quadrado menos 4a mais 8. Então, cuidado com a pegadinha aqui. Não é simplesmente vir aqui multiplicar 3 vezes 4, 8, porque aqui nós temos uma exponenciação, que tem que ser feita primeiro essa conta para depois ver a multiplicação, tá? E aí, a nossa resposta correta é 12 ao quadrado menos 4a mais 8, tá? Tranquilo? Essa é a questão 10. E a gente pulou a questão 9. Me desculpem. Vamos à questão 9, tá? O produto que nós temos é 3a mais b vezes 3a menos b, né? Qual que é a resolução desse produto, né? Sabemos que é igual a a menos b vezes a mais b. Qual que é o resultado de a menos b vezes a mais b? A ao quadrado menos b ao quadrado. É a diferença dos quadrados, né? O que confunde aqui é o número que está agregado aqui, tá? Então, como que a gente faz essa continha, né? É simples, gente. É a mesma coisa, né? É o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo, né? Então, de novo, a gente vai fazer o quê? Quadrado do primeiro, quadrado do segundo. E aqui nós temos de novo o quê? Que fazer o quadrado dos elementos que estão dentro do parênteses. Quadrado de 3, né? 3 vezes 3, 9. Quadrado de a ao quadrado. O quadrado do segundo já está feito, que não tem nada aqui acompanhando b. Então, resposta 9 ao quadrado menos b ao quadrado. Resposta letra D. Tá? Então, acho que resolvemos todos os exercícios. Eu tinha pulado no exercício 9. Aqui eu acabei repetindo o exercício 8, sem querer, na apresentação. E é isso, gente. Todos os exercícios foram resolvidos. E qualquer dúvida, estamos aqui para ajudá-los no que for preciso. Tá bom? Só entrar em contato com a gente pelo Fale. Até mais. Nos vemos em breve em outra videoaula ou web. Tchau, tchau.